Nós estamos começando mais um programa Alternativas Brasil-Portugal, aqui no Canal Norte Agora. E hoje, como acontece toda segunda-feira às 5 da tarde, horário de Brasília, e 21 horas, horário de Lisboa, eu, o jornalista português José Couto Nogueira, o ativista português Antônio Cezerdelo, vamos receber o arquiteto, o vereador de cultura na cidade de Braga, Luiz Luiz Mateus, que ambos já estão na sala de espera, vamos admitir. O programa de hoje vai ser um programa muito especial, porque tem muita coisa a ser conversada, muita coisa nova, muita coisa. Enfim, vai ser um programa, como sempre, um programa muito bom. Eu estou bastante animado com aquilo que vamos conversar. Acabou de chegar José Couto Nogueira. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu não estou... Estamos com o time completo, o Luiz Manuel Mateus, o Antônio Cezerdelo. Bom, eu quero de antemão apresentar em nome do Canal Norte Agora as nossas boas-vindas ao Luiz Mateus, o arquiteto, o vereador de cultura da cidade de Braga, no norte de Portugal. Fica muito honrado com a sua presença, Luiz Mateus. A sua presença seguramente vai tornar a Alternativa Brasil-Portugal muito mais enriquecido com informações novas. Eu vou passar de imediato a palavra para o José Couto Nogueira, e, em nome do nosso programa, também vai dar as suas boas-vindas à sua presença. José Couto Nogueira. Com grande prazer que recebo o Luís Mateus neste programa. Ele é uma pessoa muito bem informada e com certeza que vamos saber muita coisa que não sabíamos. E vai ser um prazer ouvi-lo e pronto, estou aqui pronto para ouvir e debater, se houver alguma coisa para debater. Cezerdelo, seria muito bom que você também, como um dos nossos principais ícones do Canal Norte Agora, pudesse também apresentar as suas boas-vindas ao nosso convidado, o arquiteto Luiz Manuel Mateus. Bem, o que é que eu posso dizer do Luís Manuel Mateus? Já sou amigo dele há muitos anos, aprendo muito com ele, não tenho nada a ensinar-lhe a ele, infelizmente, mas tenho aprendido muitas coisas e vou pondo essas coisas que aprendo em prática na minha vida intelectual ou na minha vida comum. Ele é um investigador de história e, sobretudo, ultimamente temos falado muito sobre a Revolução Francesa e a importância de um dos filósofos da Revolução Francesa, de que ele fez uma apresentação recentemente em França, na terra natal desse filósofo. Ele que se encarrega de dizer, só para as pessoas saberem, porque nem toda a gente conhece esse filósofo, que foi um dos grandes teóricos da Revolução Francesa, mas que esteve mal com a Revolução Francesa e que até foi condenado à morte, mas conseguiu escapar. Não escapou, ele fugiu e acabou a suicidar-se ou a deixar-se morrer na prisão. Mas, eu posso desvendar um bocadinho, quer dizer, isso aí é o meu talvez o percurso que eu tenho mais presente ao longo da minha vida, porque começou quando eu tinha 20 e poucos anos, e descobri que uma ideia com que nós vivemos muito proximamente no nosso dia a dia, que é a ideia de progresso, não nos tinha chegado do pensamento clássico, do pensamento judaico-cristão. É uma ideia que nasce das luzes e do século das luzes e do pensamento iluminista francês. E o grande pensador da ideia de progresso, nessa época, em França, é o Condorcet. E, portanto, daí o interesse pelo Condorcet, que me vem, portanto, do interesse pela ideia de progresso, que tem ocupado a minha como é que se diz, pesquisa filosófica, histórico-filosófica ao longo dos anos, e mexe a casa de livros, e enfim, a cabeça de debates. Mas enfim, ficará para outro encontro, com certeza. A gente pode ir conversando depois sobre isso. Uma correção só: eu já não sou vereador da cultura, fui vereador da cultura na Câmara de Braga, aliás, numa atividade que me correu mal, porque depois desentendi-me com o presidente. É muito difícil
estar ligado à cultura e ao poder político em Braga, porque são dois universos que não comunicam. Portanto, eu tive nessa altura depois uma experiência um bocado negativa, acabei por me demitir e, portanto, saí da Câmara. Isto foi nos anos 80, portanto, já 85, 89. Portanto, isto já lá vão muitos anos. Mas pronto, ficou uma experiência muito interessante de exercício do poder político, não é? No domínio que me dizia muito, que me continua a dizer muito, sobretudo na parte da salvaguarda do património histórico da cidade de Braga, que é uma cidade que foi fundada pelos romanos, portanto, há quem diga até que terá sido fundada um pouco antes pelos fenícios ainda, 2 ou 3 séculos antes do ano zero, vá. Não sei discutir isso, não sei aprofundar isso. Em termos romanos, sabe-se que Braga foi portanto, local de instalação de uma legião romana e a partir daí depois a cidade desenvolveu-se. Se calhar até é engraçado falar-se disto, porque imagino que para o Brasil 2000 anos de história de uma cidade seja um pouco bizarro, não é? Porque o Brasil é um país novo e aí as coisas são todas mais recentes. Enfim, a parte... o Brasil há 2000 anos eram índios, não é? Como se diz agora, sem culpa deles, não é? Porque não foi confusão dos primeiros navegadores, não é? Que acharam que tinham chegado à Índia e, portanto, os habitantes ficaram índios de uma forma errada. Como o continente ficou chamado América, por culpa do Américo Vespúcio, que também teve pouco, a única coisa que fez foi ter contado que o Colombo lá tinha chegado, não é? Mas, enfim, isto são cambalhotas da história e eu aproveitava a referência aos romanos para falar de uma coisa que existe ainda aqui no norte do país, que é o culto de... Um culto que já não é culto, porque as pessoas não estão conscientes do estar a praticar, mas praticam ainda gestos cultuais, a Flora, a deusa Flora, que era a deusa da primavera dos romanos, e que eu vos posso mostrar, partilhando aqui assim uma imagem que tenho aqui no ecrã. A ver se... Acho que é isto assim. Julgo que está... Não sei se... Está a imagem, não Sim, está? muito boa, muito bonita. Pronto. Portanto, isto é a deusa Flora, na versão já do século XV, do Botticelli. Porque aqui no norte existe uma planta que se chama a giesta e que nesta altura floresce aí nos montes. Isto é uma planta, como é que se diz, silvestre, é uma planta espontânea, não é? E então as pessoas pegam no dia 1º de maio, pegam nestas plantas, na giesta, e fazem com elas uma decoração, como veem aqui assim na minha janela, não é? Temos aqui um ramo de giesta pendurado, não é? E a gente chama isto as maias. Vou voltar aqui ao vosso convívio. Não sei se deu para ver. A cortina da janela é muito bonita. aquele ramo que está pendurado na forma assim do coisa, corresponde tanto às maias, como chamam aqui, e ainda é um resquício de um culto romano, não é? Portanto, à deusa da fertilidade, não é? E da primavera, que era a Flora. Como ainda em alguns sítios, na altura do outono das colheitas, existe um culto a Ceres. Agora não posso falar, não posso falar agora, não posso. Na altura do São Miguel, em outubro,
fazem, portanto, decoram as igrejas, os altares, com espigas e produtos, no fundo, das colheitas. E é um culto a Ceres. Claro que não há essa consciência, mas nós ainda temos, digamos, práticas culturais que são de raiz muito antiga e que permaneceram, não é? Aliás, no mundo rural, que seria o mundo pagão. Portanto, isso foi uma coisa que me levou algum tempo a perceber, não é? A religião cristã entra na nossa história primeiro como uma religião anti-império, como uma ideologia anti-império. Praticamente os santos todos que a gente encontra aí nas aldeias, portanto, a decorar os altares, são vítimas do Império Romano. E é depois com Constantino, a partir do Concílio de Niceia, que se estabelece a norma do credo católico e, portanto, a ideia da Trindade, os evangelistas aceitos e os que são odiados, e a partir daí se monta uma religião de Estado que é o catolicismo, portanto, aquilo que a Eclésia Católica, que é, portanto, um projeto cultural e político de criação de uma comunidade universal. A Eclésia Católica é o que quer dizer. Portanto, o 1º de Maio, para muitos camponeses aqui no Norte, sobretudo no Norte, e sobretudo na aldeia, mas as cidades que ainda estão, como Braga, próximas da aldeia, portanto, em que as pessoas ainda mantêm uma ligação forte, ainda se vê em muitas janelas as maias, portanto, que se põem no 1º de Maio, num gesto que já está esvaziado de conteúdo religioso, mas que ainda no fundo mantêm. Hoje o nosso 1º de Maio é já outra coisa. Eu vou voltar aqui ao meu slideshow. Opa. Não sei se estão a ver. Pronto. Sim, isto é um cartaz do 1º de Maio do fim do século XIX, não é? Quando se começa a assumir o 1º de Maio como a festa do trabalho. Há na altura grandes combates e digamos que todo o direito associado ao mundo do trabalho é uma conquista muito, como é que se diz, muito custosa, que foi muito difícil e teve muitas vítimas, foi à força que se conseguiram estes direitos, que foram sendo somados aos poucos. O século XIX era vulgar, dias de trabalho de 16 horas e coisas malucas, crianças a trabalhar, etc. Portanto, havia como é que se diz, uma exploração intensiva do trabalhador. Era isso, tiraste-me as palavras da boca. Da altura faz-se uma grande campanha, que está aqui assim este painel aqui a mostrar, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. Portanto, que era a ideia de dividir o coisa, e começa-se a falar do trabalho de 8 horas, não é? Isto aqui, mas isto nos 7 dias da semana, não é? Porque a semana de 6 dias, portanto, em que já só se trabalhava ao sábado, é uma conquista também difícil. É do meu tempo, lembro-me perfeitamente disso, do meu pai ter passado a trabalhar só ao sábado de manhã, portanto, de não trabalhar sábado à tarde, naquilo que se chamava a semana inglesa, na altura, e depois ter deixado de trabalhar ao sábado. Isto é tudo do meu tempo já, portanto, eu já sou um bocadinho velho, mas isto são coisas que são contemporâneas da minha vida já, não é? Isto era uma ilustração só para dar um bocadinho, para recordar um bocadinho aquilo que foram as manifestações dos trabalhadores nessa altura, não é? E isto é uma coisa que eu queria abrir para as questões, porque hoje o mundo do trabalho
a problemática do trabalho, se calhar, tem que suscitar questões novas, não é? E esta é uma das questões. Isto é um gráfico que mostra o acréscimo de produtividade a partir dos anos 70, do fim dos anos 70, portanto, que vê-se aqui assim, a subir por aí acima, não é? Isto aqui vai até 2014, portanto, até está um bocadinho desatualizado, e praticamente os salários não sobem. Portanto, há um aumento brutal da produtividade, sobretudo com a introdução das máquinas com comando numérico, portanto, como é que se diz? Pois as máquinas geridas por computador, e nós vamos assistir a um acréscimo brutal desta produtividade, muito proximamente, com aquilo que a gente sabe, enfim, que já espera ir resultar da aplicação da inteligência artificial ao mundo do trabalho. E, portanto, se calhar vamos ter que começar a pensar uma coisa que eu vi discutir em França nos anos 80, quando passei mais tempo por lá, que era o taxar as máquinas ou a produção, não é? No fundo, dentro desta lógica, se a gente hoje tem uma máquina que faz o trabalho de 100 operários, se calhar ela devia descontar para a segurança social, enfim, qualquer coisa que corresponda a essa mão de obra que ela sonega ao mundo do trabalho, não é? Se nós hoje começamos, enfim, são coisas que para mim são esquisitas, porque a gente vê neste momento as lutas em França contra a reforma aos 64 anos, não é? Eles ainda tinham uma reforma aos 62. Em Portugal a reforma já está aos 66 e picos, não é? Portanto, e a tendência é para aumentar. Ao mesmo tempo, a gente tem falta de trabalho para os jovens. Os jovens não têm trabalho ou têm trabalho muito precário. Portanto, hoje há questões, e aqui se calhar nem avançava muito, e a gente depois pode ir conversando um pouco sobre isto. Mas, portanto, há questões que se calhar temos que levantar hoje para ter uma perspectiva nova, são questões realmente novas com que nunca lidámos, não é? E que se calhar vão passar por se trabalhar menos dias por semana ou menos horas por dia, mais trabalho para mais gente, mas isto há de ser uma conquista de quem vende a força de trabalho, porque quem a compra, quem a paga, quem a contrata, não tem interesse nenhum em fazer isto assim, quer é muito desempregado para poder baixar os preços que oferece pela mão de obra. E eu deixava talvez estas ideias no ar para agora conversarmos. Bom, Sr. Pedro. Eu só queria dizer uma coisa que não é acrescentar ao que o Luís disse, porque o que o Luís disse já nos dá muita água pela barba, como se costuma dizer. É que, contrariamente ao que muita gente pensa, as grandes lutas dos trabalhadores não começaram na Rússia nem na União Soviética, começaram nos Estados Unidos e continuaram pela Inglaterra. Foi lá que morreu muito operário, muito trabalhador nas ruas em luta contra as polícias. Muito mais tardiamente, a Rússia assimilou o 1º de maio como o Dia do Trabalhador. E depois também é preciso acrescentar que o Mussolini também teve o dia do Trabalhador e o Hitler também. Portanto, isto não é uma conquista do comunismo, é uma conquista da classe operária em si mesmo, em vários locais e momentos diferentes. E em Portugal, aquela imagem que vocês viram ao princípio, que é comovente, sobretudo porque é a imagem da muita esperança que havia em Portugal quando foi 5 dias depois do 25 de Abril, e como ela hoje está a desaguar quase em muito pouco. Não me atrevo a dizer em coisa nenhuma, mas é muito pouco, infelizmente. Com relação a isso, eu gostaria de dizer somente algumas coisas. Primeiro, é que é natural que as lutas dos trabalhadores tenham começado nos Estados Unidos e também na Inglaterra, que me parece que eram estados que mais exploravam os trabalhadores.
Então, os seres que mais exploraram os trabalhadores, é natural que lá tenham havido as primeiras grandes revoltas. A Não, primeira revolta que eu tenho desculpa, conhecimento é não é do bem isso. Oitala. Não, mas deixa eu só me completar. O Oitala foi uma revolta famosíssima. Isso ocorreu na sequência da Grande Peste, né? Então, naquela época, já havia o trabalho assalariado e se dizia que, em sendo a mercadoria, obedecia à lei de mercado, né? Quanto maior a oferta, mais baixos seriam os preços. Então, isso se explicava os baixos salários naquela época. E veio a peste negra. Quando veio a peste negra, morreu muito trabalhador. Muito trabalhador vendia a força do trabalho. E se diminuíam o volume a oferta, era natural que os preços aumentassem. Mas não aconteceu isso. O rei, pelo contrário, o rei obrigou que os trabalhadores trabalhassem jornadas duplas a dois patrões, recebendo não o dobro, mas recebendo menos. Então, se havia maior exploração, é natural que houvesse maior revolta. E houve a revolta da Itália. Não é? Então, essa questão de terem surgido os grandes focos de revoltas dos trabalhadores nos Estados Unidos e na Inglaterra se explica por conta disso, que eu acho muito natural. Quer dizer, na realidade, especificando um pouco mais, estamos a falar de trabalhadores industriais, portanto, proletarizados, como se diz, no termo correto. Ou seja, na época, como os Estados Unidos e a Inglaterra foram os primeiros países a industrializar-se, portanto, a criar proletários, foi aí que surgiu esse problema das horas que eles trabalhavam e do que eles recebiam. Na Rússia, enfim, nos outros países da Europa, inclusive, como a maioria dos trabalhadores não estava proletarizado, trabalhava na agricultura, portanto, no setor primário. No setor primário não existia essa questão das horas, porque eles trabalhavam conforme, enfim, as colheitas. Ocorreu na Idade Eu Média. trabalhava de sol a sol, que é assim, Sol a sol. sol a sol. Era de sol a sol. Era de Era sol a desde que o sol. sol nascia até que o sol se punha. O Exato. Estado ocorreu na Idade Média, lá atrás, não tinha industrialização, não. Né? Era exploração do trabalho mesmo. Então, quanto maior a exploração, natural que haja maior revolta. No mundo rural continua a ser assim até agora. Olha, no Brasil, há 2 anos atrás, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou claramente, ele afirmou como presidente da República, que os trabalhadores teriam que optar entre direitos e trabalho. Ou seja, a reforma trabalhista proposta pelo Jair Bolsonaro era simplesmente a revogação da Lei Áurea. No Brasil, a Lei Áurea foi a lei que a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, nosso Dom Pedro II, não sei exatamente em Portugal qual era, ele não chegou a ser rei de Portugal, o pai dele foi o Dom Pedro VI, me parece. A neta de Dom Pedro VI, a princesa Isabel, aqui no Brasil, foi quem levou adiante a lei que aboliu a escravatura no Brasil. E nós dizemos claramente que a reforma trabalhista desejada pelos liberais é a revogação da Lei Áurea, é a restauração da escravatura, ou seja, direito nenhum para os trabalhadores. Mas a escravatura no Brasil, portanto, ela acaba em 1888, se eu não estou em erro. Sim, deve ser a data da Lei Áurea. E há uma situação muito engraçada, sem ter graça nenhuma, muito curiosa, porque pouca gente conhece, é que a partir daí há uma imigração que é praticamente, na prática, quase uma escravatura. Há relatos dos nossos cônsules e embaixadas no Brasil a relatar miúdos de 8 anos a serem embarcados aqui em Portugal sozinhos, à aventura mesmo, para irem trabalhar para o Brasil. Há uma série de países nessa altura que proíbem a imigração para o Brasil, porque essa mão de obra contraía isso a preços que a gente consegue comparar. As pessoas contraíam uma dívida, porque não tinham dinheiro para pagar a passagem, contraíam uma dívida de uma viagem de porão num navio mercante, não é? De mercadorias,
a um preço que chegava a ser o dobro de uma primeira classe na Lloyds, só que eles não podiam pagar. E depois essa gente tinha uma dívida com o comandante desses navios e essa dívida era resgatada por fazendeiros no Brasil. E a pessoa nunca mais, essa gente que migrava muito novinha, não voltava, nunca mais conseguia pagar essa dívida, ou seria dificílimo. E, portanto, depois iam para as roças, iam e isso aconteceu, portanto, Portugal chegou a ter a imigração proibida, e aqui havia muita gente, o mínimo, foi uma fonte imensa de imigrantes para o Brasil, que emigravam por Vigo. Fugiam daqui, atravessavam a fronteira, iam à Galiza e embarcavam por Espanha, em Vigo, que não tinha essa migração proibida. Mas a Itália, a Alemanha, a França chegaram a proibir a imigração nessa altura porque era uma forma encapotada, no fundo, de esclavagismo. Mas esclavagismo já não esclavagismo negro da África, não é? Mas escravos do excesso de população que nós tínhamos nesse fim de século, com muita fome aqui em Portugal. E esse sistema é usado ainda, viu, Luiz Mateus? Nós temos muito, sistematicamente, se descobrem no Brasil focos similares à escravidão. Pois, São pessoas que são atraídas para isso, não apenas trabalhadores braçais na lavoura, mas também na prostituição. Então, são pessoas que são atraídas para essas atividades, sob a promessa de alguns salários altos, a documentação é retida, elas ficam, os salários não são tão altos como prometidos, elas têm que pagar alimentação, pagar habitação, pagar vestuário, e no final contraem dívidas enormes e ficam presas a um patrão. Ou seja, uma situação similar à escravatura. Agora, uma coisa que se tem... Já agora só um pormenor, nós temos isso em Portugal. Ainda temos, exatamente. Só com gente que vem da Tailândia ou do Oriente. Da Índia. Do Paquistão, do Bangladesh. Sim. Pois é, do Nepal, tem muitos nepaleses também. Sim. Os escravagistas, eles estão por toda parte. E já agora acrescento, e também brasileiros. Também estão no Alentejo a trabalhar quase gratuitamente. Eu não tenho formação marxista. Eu tenho uma formação, minha formação é outra. No entanto, o velho Karl Marx falava na mais-valia. E as pessoas se aproveitam da mais-valia para ficar rico. Então, essa me parece que é nesse ponto que existe a raiz do escravagismo. Agora, existe uma outra questão que foi levantada pelo Luiz Mateus, que deve aprofundar um pouco mais. Em 1888, que foi a data em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e isso deu ensejo a uma revolta dos produtores rurais que redundou na República Brasileira, que foi um ano depois, em 1988 e 89, os negros eles foram lançados à própria sorte, ao Deus dará. Eles não tinham nada, não tinham comida, não tinham nada. A moradia que eles tinham, perderam, porque eles moravam na senzala, não tinham mais senzala, eram proibidos de comprar terra, e aí, numa fase imediata, veio esses escravos brancos, mas na sequência os colonos, e os colonos que foram demitidos no Brasil, aí veio as colônias alemãs, as colônias italianas, as colônias japonesas, as colônias búlgaras. Esse pessoal não, esse pessoal já teve bastante apoio, tinha crédito, tinha terra, enfim, tem uma série de vantagens e de uma forma de colonizou uma região muito rica do Brasil hoje, que é o sul do país, o Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Já agora só... Eu vou contar... Eu ia contar uma breve história, Luís, só uma breve história, um minuto. Então vai. Que se passou indiretamente comigo, em França. Eu era muito amigo do senhor Baba Misquet, que era embaixador da Mauritânia em Paris. E depois li nos jornais que tinha havido a libertação dos escravos na Mauritânia. Eu perguntei-lhe, Monsieur Baba Misquet, então os seus escravos já os libertou? Ele disse, libertei-os todos, mas nenhum quis sair de casa, porque eles não tinham já para onde ir viver, nem tinham família, então preferiram ficar libertos a trabalhar à mesma comigo. E pronto, quer dizer, estavam libertos, mas no fundo
era uma liberdade condicionada, direi assim. Eu sei que ele os tratava bem, mas é um exemplo de como se libertaram e afinal preferiram continuar presos. Isto já foi a minha vida. Pois, eu ia só, que há tempos, já nem sei onde é que foi que descobri isso, que a palavra emancipar, que a gente hoje usa, emancipação dos trabalhadores, emancipação das pessoas, emancipar vem do latim, mas é o neologismo do latim, e vem de ex manus capere, ou seja, tirar da mão, ex manus capere. E isso que estavas a contar é uma situação muito curiosa, porque penso que existiu também muito no Império Romano, não é? A partir do Constantino. A grande reivindicação do cristianismo nessa altura era a emancipação dos escravos. Só que acontecia também, eles não tinham para onde ir e que continuavam na casa dos patrões, embora libertos, não é? A gente tem muitos relatos de escravos libertos que continuavam a trabalhar para os mesmos donos, enfim, patrões. Bem, eu acho que esse esquema é universal e é de todas as épocas, porque nos Estados Unidos eu sei concretamente quando os escravos foram libertados no Sul, no final da Guerra Civil, que, portanto, os Estados do Sul foram obrigados a libertar os escravos e a talho foi-se ali discursos no Congresso americano a favor da escravatura, no final do século XIX, meados do final do século XIX, discursos dos sulistas a favor da escravatura é absolutamente inacreditáveis. Se nós hoje lemos aquilo e não surpreende-nos como é que se pode defender a escravatura da maneira que eles defendiam. Quer dizer, não só em termos económicos, como eles diziam que era a vontade de Deus e que os negros eram uma raça inferior, tinha sido criada, digamos assim, para servir os brancos. Bom, mas isso é a talho de foice. O facto é que quando os negros foram libertados, é assim, ok, tu agora és livre, eu vou-te pagar pelo teu trabalho, mas tu tens que pagar pela casa, tens que pagar a alimentação, tens que pagar, não é? E, portanto, eles, na verdade, nunca ficavam livres. Eles não podiam sair estavam sempre em dívida para com o patrão. Claro. Portanto, esse sistema como é que se diz? É um sistema que existe em Portugal hoje, em 2023, no Alentejo. Tem nepaleses e vietnamitas que estão a trabalhar em condições absolutamente subhumanas e que estão a trabalhar e que também vieram e têm que pagar a passagem e têm que pagar o alojamento em contentores e é a mesma coisa. Portanto, eu acho que politicamente não há mais, hoje em dia, com os métodos modernos, era perfeitamente possível fiscalizar e acabar com isso. Quer dizer, nós hoje em dia temos um controle um controle das coisas. Agora, isso não interessa politicamente porque quem decide as políticas são os eu não quero usar, eu não sou marxista, não quero usar as expressões marxistas, mas são os patrões, os capitalistas. Portanto, não tem interesse nenhum em que as leis de trabalho que há em Portugal, essas leis existem, sejam aplicadas a essas pessoas. Muitos deles até são clandestinos, quer dizer, nem sequer estão legalizados, porque, não é? Porque se fossem legalizados já tinham que descontar e tinham que pagar impostos e não sei o quê, e com a desculpa que é melhor eles não serem legalizados para não terem esses encargos, eles, no fundo, é trabalho escravo. Quer dizer, a escravatura sempre existiu e há de continuar a existir, é a conclusão a que nós chegamos, não é? É bom que se saiba e que eu diga que há muitos brasileiros envolvidos nisto, como explorados, às vezes até alguns explorados também brasileiros, mas aqui ainda há 2 meses ou 3 sinalizavam que só recebia 19 euros por semana e estava numa casa ou numa tenda com mais 10 ou 15 pessoas e era brasileiro e estava a contar a sua pobre história.
e nem os consulados, nem o governo, nem a autarquia local interviu acerca Claro que disso. não, claro que não. Mas a exploração de brasileiros por brasileiros aqui faz-me lembrar a exploração dos portugueses, dos colonos que o Luís falou, no século XIX, no Brasil, que entre os grandes exploradores havia portugueses. O senador Vergueiro, como se diz no Brasil, tem uma avenida em São Paulo e que é considerado um grande senhor, acho que ele foi deputado, ou enfim, teve um cargo político e era uma grande figura da política do século XIX, era português, e ele era um dos exploradores desses colonos. Portanto, Claro, o Conde Ferreira, não é? É, exatamente. Ferreira. Portanto, é assim... Eu quero dizer que essa questão de ver brasileiro explorando brasileiro, isso me parece que é uma coisa relevante, porque não é a nacionalidade que torna alguém melhor. Pois não. Na realidade, o que existe são outros fatores envolvidos. No Brasil, e eu falo porque eu ocorre no Brasil, os grandes senhores escravagistas são brasileiros, né? Mas todos eles são conservadores, todos eles são reacionários, todos eles gostariam muito de que fosse abolida a Lei Áurea, que aboliu a escravatura. Né? Isso que é uma questão normal. Todos eles são a mesma coisa. Foi estourado há pouco tempo atrás, semana passada, me parece, um grande esquema de exportação de diamantes. E todos eles têm o mesmo perfil. Não é o fato de ser brasileiro, ou ser escocês, ou ser russo, ou ser alemão, ou ser americano, é porque o cara é ele que é assim. Né? Ele é uma pessoa que deveria ser melhor acompanhado pela sociedade, porque ele só faz mal. Não, nós temos, por exemplo, o caso da Rússia, quando acabou a servidão, quando o czar acabou com os servos, portanto, porque os servos pertenciam à terra, não é? Não tinham identidade, e a certa altura, acho que foi o Nicolau II, não tenho a certeza, no final do século XIX também, acabou com a servidão. Os servos não podiam fazer nada se não ficar nas terras onde eram servos. Portanto, continuaram servos à mesma, não é? O esquema como é que se diz? Não há nada a fazer. Olha, aqui no Brasil nós temos uma coisa interessante. O brasileiro é um tipo assim, que eu acho que o brasileiro deveria ser servido objeto de estudo em toda parte do mundo. O Brasil inventou uma lei chamada Lei do Ventre Livre. E tem a expressão para inglês ver. Né? A expressão para inglês ver é muito interessante. É que a Inglaterra funcionou no século retrasado, assim como os Estados Unidos funcionou no século passado, né? Como sendo a grande potência que fazia forçava os outros países a fazerem tudo, né? E a Inglaterra forçou o Brasil a fazer a libertação dos escravos. E como havia um poder muito forte no poder rural, os senhores rurais eram muito poderosos, então o governo do senhor Pedro II, filho do Dom Pedro VI, ele não podia fazer aquilo. E, naturalmente, os brasileiros já eram brasileiros naquela época, né? Estão muito espertos. Então, eles fizeram algumas leis interessantes. Então, foi a libertação gradual. E nessas leis graduais, uma foi a lei do ventre livre, ou seja, todo filho de escravo nascido a partir daquela data era livre. Mas era livre de quem? Se ele tinha que ficar em casa mamando nas tetas da mãe, trabalhando para o patrão, enfim, aquilo era lei para inglês ver, quer dizer, só inglês que tinha visto aquilo, tá certo tal. E depois teve uma outra mais interessante, era a lei do sexagenário. Todos os escravos, ao completar 60 anos, eram libertos. Ora, naquela época não havia isso, a idade média, a longevidade era muito pequena, né? As pessoas morriam com 40, com 30, né? Então ninguém chegava aos 60 anos, a não ser os muito ricos, né? Então, foi outra lei para inglês ver. Então, de fato, uma lei que não foi para inglês ver, e foi a lei que libertou definitivamente os nossos escravos, e eles não puderam ser deixados porque não tinham terra, e mais ainda, foram proibidos de comprar terra. No Brasil, existe uma dívida social muito grande com a população negra, porque o que os brancos fizeram com os negros não foi uma coisa humana, foi uma coisa desumana. Muito bem. Um reparo, o nosso Dom Pedro é Dom Pedro IV. Ah, Dom Pedro IV, desculpe. Eu adiantei os Pedro, é um Pedro demais. É Dom Pedro IV. Dom Pedro IV, que é pai do Dom Pedro
Segundo, o negócio inverteu, né? Aquele interessante é o seguinte, que ele renunciou. Veja que coisa interessante. Olha, Dom João VI foi um dos homens mais brilhantes que eu conheci. Eu não conheci nada ali, né? Dom João VI, ele conseguiu contornar as exigências de Napoleão, ele transferiu para o Brasil, depois ele conseguiu se manter-se representado nos grandes encontros europeus dos monarcas, porque ele continuou a ser rei, mesmo estando fora de Portugal, passou, o filho era imperador, e depois deixou de ser imperador, e passou a ser, quer dizer, um neto, o filho de Dom João VI, que era imperador do Brasil, passou a ser rei de Portugal, e o neto dele passou a ser imperador do Brasil. Veja aqui, quer dizer, o Dom João VI talvez tenha sido muito gênio. O Dom João VI não ficou tão bem assim na história, Alexandre. Pois é. Não, é porque assim, até hoje se discute essa ida do Dom João VI para o Brasil, porque quem organizou a ida do Dom João VI para o Brasil foram os ingleses, porque a troco de o Dom João VI abrir os portos brasileiros à navegação inglesa, porque ainda vigorava a doutrina do Mar Nostrum e, portanto, os ingleses queriam acabar com essa doutrina e queriam a doutrina do mar aberto. E eles levaram o Dom João VI para o Brasil a troco da abertura dos portos. Portanto, quem ficou a ganhar realmente, isso discute-se até hoje, eu estou a dizer isto, mas não sei se é a minha opinião. Até hoje se discute se o Dom João VI foi genial ou foi simplesmente um manipulado. Porque é aquilo que eu falei, né? Quer dizer, os ingleses mandavam no mundo, mandavam e desmandavam, né? Se na história britânica, na história portuguesa, existe um tratado, que é um tratado, não sei se é muito estudado aí, no Brasil é pouco estudado, é o Tratado de Mitford, me parece que foi em 1803, alguma coisa assim, que deu a preferência das aquisições britânicas e lusitanas do linho e do vinho. E com aquilo, vamos dizer assim, atrapalhou sobremodo a industrialização de Portugal. Quer dizer, uma coisa lá atrás, né? Não sei exatamente, foram os britânicos que tiveram esse dedo, né? Depois, a independência do Brasil, dizem que também foi um acordo com os portugueses, com os britânicos, para que o Brasil assumisse o débito que a coroa portuguesa tinha perante a Circunlondina, porque o Brasil tinha como pagar, enfim, mas são coisas, né? Eu quero dizer mas assim, a guerra do Paraguai, que o Dom Pedro fez contra o Paraguai, foram os ingleses que quiseram que ele fizesse essa guerra. E como o Dom Pedro não tinha dinheiro, os ingleses emprestaram dinheiro ao Dom Pedro para fazer a guerra. Porque os ingleses são muito interessantes. Eu estou achando que o Luiz Mateus está muito calado, mas, viu, Luiz Mateus, é uma coisa interessante. Eu vou dizer somente uma coisinha assim, vamos dizer assim, para eu sei que você é um extremamente, está doido para falar aí, eu não... Não estou ouvindo. Fale, pelo amor de Deus, estamos aqui para ouvir você. Exatamente, Luís. É verdade isto que nós estamos a falar dos ingleses serem... Eu digo sempre que eu estudei em Inglaterra, eu gosto muito dos ingleses. Eu estudei 2 anos em Inglaterra e gosto muito dos ingleses, tenho uma grande admiração pelo sentido do humor britânico, enfim, por uma série de coisas, mas eu acho que eles são os patifes do ponto de vista... Porque é assim, há histórias formidáveis, por exemplo, a luta entre os Habsburgos e os Bourbons na Europa, quem saiu a ganhar com a luta foram os ingleses, que nem sequer participaram nessas guerras. Ou seja, os ingleses arranjavam sempre uma maneira de ficar por cima, quer dizer, de lucrarem é o termo, lucro, em cima dos problemas dos outros. E o caso do Dom João VI é um dos casos. O facto é que Portugal, desde o Dom João VI, ficou na mão dos ingleses. Quer dizer, ficou na mão dos ingleses. Praticamente nós tornámos um Estado, como é que se diz hoje em dia, um Estado vassal da Inglaterra, desde essa altura até, Luís Mateus, diga-me lá, quando é que a gente se livrou disso? Na época do Salazar, quer dizer, nos anos 30, é ou não é?
Diga. Pode ser que será por aí. Nós tivemos em 1891, o problema Mapa cor-de-rosa? do mapa cor-de-rosa e e isso acabou por ser o fermento republicano que nos levou depois para 1910, não é? Sim. Os ingleses, eu não tenho assim uma perspectiva assim, mas eles mantiveram, portanto, até muito recentemente, a questão do vinho do Porto, etc., não é? Portanto, eles tiveram um controle muito apertado sobre a nossa economia. E havia, porque nós devíamos dinheiro. O primeiro movimento é 1820, não é? Com aquilo que vai dar, portanto, a Carta Constitucional, não é? E o movimento liberal português é anti-britânico, não é? Sim, claro. A gente vai tentando sacudir o jugo a vários momentos, não é, da nossa história, com maior ou menor. Não, mas nós tínhamos uma dívida aos ingleses, dívida em dinheiro à Casa Baring inglesa. O Dom Carlos, na época de Dom Carlos, por exemplo, essa dívida era brutal. E o Balfour cedeu aos alemães. Exatamente. O que fez com que nós tivéssemos que entrar na Primeira Guerra, aliás, contra a vontade dos ingleses. Penso que foi talvez o momento em que a gente se safou dos ingleses. Eles não gostaram nada que a gente tivesse entrado na guerra em 1917. Eles não gostaram porque eles sabiam... Eles queriam ganhar e nós fomos tirar partido da vitória inglesa na guerra. Pois eles também não queriam que nós participássemos, porque achavam que nós não íamos ser bons soldados, porque não tínhamos treino, e eles iam ter que nos sustentar, como se sustentaram. Ou seja, o corpo expedicionário português foi sustentado, alimentado e transportado pelos ingleses. E os nossos feridos, eu tive um tio que foi herói da Primeira Grande Guerra, os nossos feridos eram tratados em Inglaterra. Ou seja, quando um tipo ele ficou sem as pernas, foi para um hospital inglês, em Inglaterra. Portanto, os ingleses não queriam por causa disso. E dizem, mas isso já é boato, de que foram responsáveis aquela famosa batalha onde morreram ali. Ou seja, que nos puseram à frente, porque já sabiam que nós íamos, quer dizer, nós íamos apanhar com... E nós também apanhámos muito dos alemães em África, porque os alemães tinham, em Moçambique. Em Moçambique parece que foi mais terrível ainda do que lá ali. Não, porque as nossas tropas iam para a África sem alimentos, sem equipamentos, sem coisa nenhuma, de combaterem num clima tropical. De opinar sobre essas guerras mundiais, porque em todas elas eu vejo um padrão. Alguns países que não têm nada a ver com guerra, são convidados a participar, a mandar soldados e ainda a financiar a guerra. Então, eu prefiro aquela posição que as pessoas ficam de fora, só olhando, amigo, não tem nada a ver com isso, vocês estão brancos. Olha, eu me lembro muito do caso da Suíça. A Suíça nunca se meteu nisso, né? Olha, a Suíça é um caso... Mas ganhou sempre. Pois é, não importa. A Suíça é um país tão espetacular, que só entrou para a ONU há cerca de 15 anos atrás. Não fazia sequer parte da ONU. Não fazia parte da ONU. Eu tenho muitos amigos que vieram da Suíça. Uma coisa também interessante com relação à Suíça é que, de vez em quando, uma dessas organizações, Transparência Internacional, talvez, que faz o ranking dos países corruptos, eu nunca vi a Suíça fazer parte dos países corruptos. Os bancos suíços, eles eram os cervezeiros em dizer o seguinte: não deposite seu dinheiro aqui que ninguém vai saber. Tem umas chamadas contas secretas, contas numeradas, ninguém sabia nem o nome. Então, todos os corruptos do mundo, os corruptos, os mafiosos, os ladrões, todos depositados na Suíça, e a Suíça passava incólume como sendo um país íntegro, um país que não fazia parte de nenhum esquema de corrupção. Os suíços ficaram com o dinheiro dos nazis. Os grandes nazis poderosos também tinham contas na Suíça. Quando a guerra acabou, essas contas
o dinheiro ficou na mão dos suíços. Os nazis já não podiam reclamar. Não tinha que Mas reclamar. eu tenho amigos que moraram na Suíça, tive em várias ocasiões, e todos dizem a mesma coisa: os suíços só pensam em dinheiro. A Suíça, os suíços, os naturais da Suíça, a única coisa que lhes interessa é dinheiro. São, como é que se diz? Pronto, é o que os motiva. E eles realmente têm navegado muito bem. É a chamada ganância, não é? O quê? Ganância. É Ganância, ganância. ganância. Mas é uma ganância chique. Portanto, não se pode chamar ganância. É uma ganância. Mas é interessante isso que você falou, Alexandre. E dos países que não têm nada a ver e que acabam por participar, dando agora um salto no tempo e na situação. E é interessante ver a situação atual, em que quem está realmente a ganhar com a guerra da Ucrânia são os chineses. Ou seja, a guerra da Ucrânia, que envolve a Ucrânia e a NATO, desculpem, a Federação Russa e a NATO, não é? Em última análise, quem beneficia realmente com essa guerra são os chineses, porque enfraquece os Estados Unidos e enfraquece a Rússia. A Rússia hoje em dia está a caminho de se tornar um Estado vassalo da China. E a China não gastou, antes pelo contrário, a China tem beneficiado, porque os russos, como não conseguem exportar o petróleo para o Ocidente, enfim, conseguem, mas é muito difícil. Têm conseguido através de terceiros. Mas os chineses estão-lhes a comprar o petróleo a preço de banana. Banana. E deixa-me acrescentar uma coisa. Os chineses em África estão a comprar todos os portos e, portanto, toda a distribuição dos produtos que a África precisa passa por portos chineses. E nós cá em Portugal já vendemos o porto de Sines também aos chineses. Não vendemos, parece que o Costa quer vender à Coreia do Sul. Não, veja bem, eu não gosto muito de misturar ideologia dessas nossas conversas. Mas a questão da privatização, isso é uma tese liberal, né? Quer dizer, a redução do tamanho do Estado. Então, o Estado começa a privatizar tudo. E quem compra... Liberal económica, exatamente, liberal econômica, né? E aí, compra quem pode. E o Estado quer vender os portos, quem compra são os chineses. Quer privatizar os aeroportos, quem compra são os chineses. Então, estão vendendo... Isso é uma questão de liberalismo econômico. Quer dizer, no momento em que se pensa em diminuir o tamanho do Estado, no fundo está se entregando os Estados aos chineses. Agora, somente para colocar mais uma pimentinha, que está chegando no final do programa, colocar mais uma pimentinha com relação a isso e aproveitar a figura do nosso convidado, Luiz Mateus. O nosso presidente Lula, a primeira visita que ele fez, vamos dizer assim, a primeira que ele fez foi à Argentina, com um vizinho nosso. Mas a segunda visita que o presidente Lula, visita internacional que o presidente Lula fez, foi aos Estados Unidos. E entre os assuntos que foram tratados estava uma contribuição dos Estados Unidos ao Fundo Amazônico, que é um fundo que reúne recursos para a preservação da floresta amazônica, né, que tem uma boa parte no Brasil. E os Estados Unidos, com aquele jeitão americano, aquele olho assim, meio que tem que hipnotizar todo mundo, né, que deu ao Brasil 50 milhões de dólares. Olha, isso em termos de relação internacional é uma besteira, né? Sabe disso, é uma bobagem, né? Isso é muito dinheiro para mim, para você, para nós, para qualquer um de nós quatro. 50 milhões de dólares é muito dinheiro, né? 50 milhões de euros é muito dinheiro. Mas isso é tão pouco, que o presente que o presidente da Arábia Saudita deu para a ex-primeira-dama, para a mulher do Bolsonaro, ele diz que ele disse que foi um presente desinteressado. Foi 16 milhões de reais. 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. 3 milhões de euros num presente dado por um sheik, a presidente do Brasil, a mulher do presidente do Brasil na época, representou 6% do valor
e os americanos contribuíram para o fundo Amazônia. da Amazônia. E depois, o presidente Lula vai à China e assina acordos da ordem de 16 bilhões. Bilhões. Bilhões, falando de bilhões, né? Um foi 50 milhões, falamos agora na ordem de bilhões. E assinou também um acordo para que o negócio entre os dois países, Brasil e China, fosse feito não com base no dólar, mas com base no yuan. E aí os americanos, quando viram que a situação estava muito feia, mandou avisar que tinha havido um engano e que a contribuição dele para o Fundo Amazônico não era de apenas 50 milhões, era de 500 milhões. Ok. Mas peraí, quer dizer, os americanos eles não estão vendo o que está acontecendo no mundo? Não estão podendo fazer nada. Não, eles têm que começar a rever o ponto de vista, eles têm que começar a rever o modo de tratar os aliados, tem que começar a rever o modo como eles veem o mundo, começar a achar que as pessoas não são terroristas pelo fato de usar turbante, tem que começar a achar que as pessoas não são... Enfim, tem que começar a ver o mundo de um outro olhar. Porque se Alexandre, nós aqui na Europa não somos anti-americanos, porque nós temos um relacionamento com os americanos, historicamente, muito diferente de vocês, porque a América do Sul e a América Central sempre foram explorados pelos americanos desenfreadamente. Enquanto que a Europa, no pós-guerra, no pós-1945, graças aos americanos, ou seja, graças à proteção dos americanos, não gastou um centavo em armamento, ou seja, a Europa pôde desenvolver-se, é verdade, e viver num luxo, porque tinha a proteção dos americanos. Portanto, se houvesse alguma coisa, lá vinham os americanos ajudar. Essa situação ainda se mantém, de certo modo, na guerra da Ucrânia. Mas, entretanto, mas isto era para dizer, nós não temos, portanto, um bias, como é que se diz em português, um preconceito anti-americano, que eu acho perfeitamente normal e justificado que haja na América do Sul, não é? Porque a América do Sul foi muito explorada pelos americanos. Mas nós não temos um sentimento anti-americano. Eu costumo dizer o seguinte... Acho que não, eu acho que sim. De jeito nenhum. Pelo contrário, eu até gosto de americano. Mas você sabe a diferença entre um americano e uma vaca mascando chiclete? Sabe a diferença? É o olhar. Porque o olhar da vaca é mais terno. Mas isso é mais ou menos o que eu disse dos ingleses. Eu gosto dos ingleses, mas reconheço que os ingleses são os pativos. É a mesma coisa. Luís Mateus está muito calado. Não, estou ouvindo isto com muito interesse, não é? Porque são questões. Em relação ao anti-americanismo, a minha geração, que eu não sei se acerta muito bem com a vossa, eu tenho 73 anos, a caminho de 74, a minha geração tem pelo menos no ambiente em que eu cresci, tinha grandes reservas em relação aos Estados Unidos, e sobretudo à cultura americana. Depois isto foi-se amenizando, não é? E a gente começou a descobrir alguma coisa de positivo no cinema americano, mas para a minha geração o cinema era o cinema francês, e para a geração do meu pai era o cinema italiano, o neorrealismo italiano, e depois a nouvelle vague francesa, etc. E Hollywood para nós era uma coisa muito de consumo, de grande consumo, mas pouca qualidade. Eram os westerns, era aquela coisa assim, ou as lamechices, não é? Tipo e tudo o vento levou, aquelas coisas assim. A descoberta da cultura americana é bastante recente para a minha geração, penso eu, e já passa pela Beat Generation, pelo Kerouac, e por gente como o Bob Dylan, e como essa, que eu entendo, mas são esses que me envolvem. E porquê? Porque é a guerra do Vietnã e a denúncia da guerra do Vietnã feita pelos americanos também por uma contracorrente americana. Mas da nossa ligação com os americanos é uma coisa problemática e que não é muito clara, penso eu. Para mim ainda não é muito clara. Quer dizer, para mim, esses aspectos culturais que estás a falar, sem dúvida. Mas eu estava a falar mais no aspecto
de político, como é que se diz, militar, geoestratégico. Quer dizer, o facto é que a proteção dos americanos, uma proteção teórica, não é? Quer dizer, caso fosse necessário, nos permitiu, aos europeus, não gastar dinheiro na nossa defesa. Portanto, Mas para mim, em termos militares, os americanos são os homens do Vietnã. Pois, mas são mais do que isso, é a NATO, não é? Eu sei, mas essa parte eu não a vivi, não é? Porque eu sou da geração que cresceu com medo de ser mandado para a guerra de Angola ou para a Guiné. Tu tens 72? 73 a 74. Bom, eu tenho 77, portanto, toma lá. Pronto, eu sou o caçula. Olha, nós estamos chegando, infelizmente, estamos chegando ao final de mais uma conversa maravilhosa de Alternativa Brasil-Portugal. E dessa vez nós tivemos como convidado especial o arquiteto Luiz Manuel Mateus, que enriqueceu bastante a nossa conversa com um conhecimento profundo de alguns fundamentos históricos do nosso 1º de maio, uma discussão maravilhosa. E essa conversa ela vai se perdurar por muito tempo. Afinal de contas, nós somos pensadores, e quem pensa tem sempre uma ideia nova e tem eu acho espetacular. Bom, eu vou passar pela ordem a palavra para o nosso queridíssimo Antônio César Dele, para suas despedidas. Na sequência, para ouvir o José Couto Nogueira e, finalmente, nosso convidado especial, nosso convidado de honra, o Luiz Mateus. César Dele, com a palavra. Ora bem, hoje é o 1º de maio, vimos aquela fotografia fabulosa do 1º de maio de 1974, quando, dias depois do 25 de abril, a esperança, a expectativa que tinha todo aquele povo e que hoje, infelizmente, está a esvaziar-se diariamente e cada vez com menos credibilidade para o povo português, e temos de retomar outra vez essa força, essa consciência e essa necessidade de reconstruir o futuro e não deixar que os nossos políticos, sejam eles de que partido for, nos manipulem e nos deixem ficar cada vez mais para trás em termos civilizacionais, culturais e económicos. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar aos nossos ouvintes brasileiros e portugueses, para que lutemos juntos por uma melhoria substancial da nossa qualidade de vida, quer que sejam pobres, quer sejam ricos, quer sejam mulheres, quer sejam homens, quer sejam negros, quer sejam brancos, quer sejam LGBTs, quer sejam heteros. Um abraço grande. José Couto Nogueira. Bom, depois do discurso de político do Cerzedela, cheio de esperança. Ai, meu Deus! Chama-se wishful thinking, o que o António disse. É assim, eu sou muito mais cético, acho que o que ele disse é lindo, mas eu não vejo o futuro de todo com nenhuma possibilidade, eu não estou a ver nenhuma possibilidade da situação. Quando eu digo situação, digo nacional portuguesa e digo internacional, mudar para melhor. Não vejo. Quer dizer, infelizmente, a minha mensagem final não é de esperança, é uma mensagem de nostalgia. Não é nostalgia, não, desculpem, de todo. É uma mensagem de certeza, talvez, pelo estado a que o homem não sabe tomar conta de si. O homem, em geral, não sabe tomar conta nem de si, nem da casa onde ele vive, do planeta onde ele vive. E tem sido assim em toda a história e eu, infelizmente, não vejo nenhum movimento suficientemente grande que corrija esse defeito da nossa espécie. Portanto, lamento terminar assim, mas é a minha opinião. E gostei muito desta conversa, gostei muito de ouvir o Luís Mateus, aprendi imenso. Acho que estes programas estão a ficar ótimos. Boa noite. Bom, vamos ouvir agora o nosso convidado de honra, Luiz Manuel Mateus, que, como todos disseram, ele deu um upgrade da nossa conversa muito boa, ele trouxe muitas informações. Nós só temos a palavra de agradecimento que ele falou. Luiz Mateus, suas palavras.
tenho que vos agradecer muito a oportunidade que me deram e este encontro que foi muito interessante para mim. Aprendi também muito. Como é que eu posso dizer? Eu balanço entre o pessimismo do Zé e aquilo que é a matriz otimista que está por detrás da ideia de progresso. Há bocadinho aflorei um pouco essa minha preocupação, ou esse meu interesse, e é engraçado como o Condorcet escreve o primeiro livro sobre a ideia de progresso, quando está preso, com a cabeça a prémio pelos revolucionários franceses do período do terror, e a assistir à morte dos companheiros todos de luta, os girondinos, enfim, a facção mais próxima daquilo que era o seu pensamento, e escreve um livro que é um hino otimista ao futuro. Eu acho que há dias em que acordo muito mal com a humanidade, e há dias em que consigo ver luz ao fundo do túnel. Claro, eu gosto mais dos dias em que vejo luz ao fundo do túnel. Para falar do 1º de maio, quando a gente pensa, eu agora não fiz a conta, mas vou dizer assim números um bocadinho ao calhas, mas quem se deu ao trabalho, o que é o dia de trabalho no século XIX, onde se chegava às vezes às 16 horas de trabalho, não é? Para chegar às 8 horas de trabalho, onde já temos metade do dia de trabalho, mas o horário é menos de metade, porque só se trabalhava até ao sábado. Quando se passa a trabalhar à sexta-feira, portanto, não se trabalhar sábados e domingos ainda reduz, não é? E isto no espaço de nem um século. Portanto, foi a custo, foi a pulso que se conseguiram essas melhorias, mas melhoramos. Hoje começamos a ter outra informação. Vou voltar um bocadinho ao meu Condorcet para lembrar que ele assentava a ideia de progresso, ou a possibilidade do progresso na ilustração, no ensino, na instrução pública, e eu penso que o segredo está aí e na capacidade depois que nós temos que gerar de entreajuda, soluções em termos políticos que podem ir aprender muito daquilo que foi o mutualismo do século XIX, o cooperativo, não é corporativo, cooperativismo, não é? Portanto, as cooperativas, a chamada economia social. Eu penso que há um amplíssimo campo político para, não é, como é que se diz, julgo que em termos ideológicos é muito aberto, em termos da capacidade de congregar vontades e ideias das pessoas, não é? Que não tem uma matriz muito, como é que se diz, muito condicionante ou condicionadora daquilo que é a forma de pensar. E deixar assim um toque otimista, se não me levarem a mal, dizer eu acredito no progresso e no homem. Há falta, se calhar, não querer, ou por não querer desesperar disso, porque senão também nada me resta. Não sou crente, não é? Portanto, não ando aqui na esperança de que venha um extraterrestre qualquer, seja ele divino, o que é salvar a gente. Portanto, a gente vai ter que se entender para deitar mão ao planeta, para deitar mão àquilo que são as grandes disparates que andamos a fazer e emendá-los, não é? Se calhar vamos emendá-los da pior maneira, porque se calhar vamos ter a natureza a obrigar-nos a arrepiar caminho, não é? Mas pronto, venha isso e venha depressa, porque estamos a fazer muitas asneiras, também concordo. Enfim, havemos de nos safar, espero. Bem-ajam a todos, gostei muito. Um abraço. Abraço. Um abraço. Triplo. Exato.